Sejam bem-vindos a mais um podcast PHW Síndicos, Mercado Condominial de Santa Catarina, sempre buscando os melhores profissionais, as melhores histórias, para realmente trazer algo diferente, uma realidade do dia a dia, uma conversa dinâmica, onde nós conseguimos passar um pouco da nossa experiência e trabalhar em tudo o que afeta e cria bons cases para nossa percepção de mundo condominial, né? É um mercado rico, grande e que com certeza aqui em Santa Catarina representa pessoas de destaque para o mundo todo. Então, consequentemente, hoje eu tenho convidados mais que especiais. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Iago. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que o mercado condominial nos aguarda no estado. Vocês vêm de Criciúma, né? É o carro forte de vocês, o carro-chefe. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí. Também queria agradecer os nossos patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. Então eu queria agradecer a Miller Limpeza em Soluções. O teu condomínio está precisando em Itapema, em região, de uma empresa que realmente se dedique e acompanha toda a zeladoria, a questão dos auxiliares de serviços gerais e entrega um cronograma, uma excelência no atendimento. A empresa é a Miller Soluções. Falem com a Paula, vão dar atenção para vocês. Pensou em higienização? Está precisando higienizar o teu sofá, a tua cama, os tapetes, as cortinas do seu condomínio, da sua casa? Procure o André da IT Higienização Premium. É a empresa com maior referência no Google. Pesquisem lá, vocês vão ver do que eu estou falando. Pensou em piscinas? Mas não só na questão de limpeza. Uma empresa realmente que consegue te dar atenção e suporte em manutenção, limpeza, produto. Skybu Piscinas aqui na região atende os melhores condomínios da Praia Brava e região. Não há empresa melhor do que eles aqui na nossa região, pessoal. E, para falar disso também, meu amigo Alexandre precisou de produtos de limpeza. Procure Pontual Clean com o Alexandre. Ele vai no seu condomínio, ele dá treinamento para os seus funcionários, explica qual produto utilizar, realmente diferenciado. Fico agradecido a todos os patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. E é isso, pessoal. Obrigado novamente por terem vindo. Vamos conversar um pouquinho, vamos começar primeiras damas? Por favor. Então, Ana, muito obrigado por ter vindo, né? Pegou o carro, viajou algumas horas para chegar aqui. Fico muito contente com isso. A gente já passou um tempo junto, almoçamos. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história como uma mulher empreendedora que aceita desafios, porque ser síndico é enfrentar, é aceitar desafios. E você eu não vou estar errando, colocar que é a maior empresa de síndicos profissionais de Criciúma e região. Então, consequentemente, eu queria falar como que foi essa trajetória, como que você entrou nesse mundo condominial. Boa tarde. Ai, não sei se pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde a todos. É um prazer, né, ter recebido o convite para estar aqui no podcast. Eu e o Iago, né, viemos de Criciúma para também prestigiar você, Paulo, por esse convite. E a gente espera que esse seja um podcast bastante produtivo. Com certeza. Então, como começou a minha história? Eu trabalhava CLT, né? Normal, né? É bom dizer que é normal, né? Porque agora é anormal. E nessas reuniões de condomínio, eu morava, né, em condomínio. Nessas reuniões de condomínio, a gente buscando por melhorias e tudo mais, resolveram me indicar para ser a síndica da vez, né? Não quis muito, né? Relutei um pouco no início, até porque eu trabalhava bastante já como CLT, que queria chegar em casa e descansar, mas resolvi aceitar o convite, né, e o desafio, que era a minha primeira vez como síndica. Na verdade eu não sabia, não fazia a menor ideia do que me aguardava, né? E a princípio eu até comentei com eles que eu iria ficar 6 meses, se fosse o caso, né? E se eu não conseguisse dar conta, né, eu chamaria uma assembleia. E aí foi que tudo começou. Eu sou formada em administração de empresas, com técnico em contabilidade. E o que aconteceu, né? Hoje, gerir um condomínio é gerir uma empresa. Então, isso se encaixou muito na questão da minha profissão e no que eu gosto de fazer.
Só que eu fui entender que o mercado condominial não é tão simples assim, né? As responsabilidades do síndico, as atribuições, o que o síndico representa perante a lei, né? As obrigações que ele tem. Então, procurei estudar, procurei me focar mais, mas desde 2016, né, que foi minha primeira experiência ali como síndica moradora na época, estou neste cargo. Depois disso, o que que aconteceu? Eu, como síndica ainda moradora, a administradora de condomínios, que fazia a administração do condomínio, do meu condomínio, me convidou para ser a gerente administrativa da administradora. Porque viram o meu desempenho, né, e a minha vontade de querer mais informações, de buscar, né, o melhor para o condomínio. Então, me convidaram para trabalhar na administradora. Para mim foi uma mudança muito dolorosa, eu digo assim, porque eu já trabalhava há 6 anos no SESC. Então, sair do SESC para ir para uma administradora foi um momento assim de uma transição assim bem delicada, mas eu vi que ali podia surgir novos caminhos, né, novas oportunidades. Então, foi onde eu fiquei quase um ano como gerente administrativa numa administradora. E aí, como gerente, eu atendia muitos síndicos. E o que que eu percebi nesse trabalho? Que os síndicos eram muito carentes de informação, né? Os síndicos muitas vezes estavam no cargo e não sabiam nem avaliar uma prestação de contas, não sabiam avaliar um rateio, uma previsão orçamentária, deixavam isso a cargo da administradora, não sabiam quais eram as suas obrigações. Então, isso acendeu uma luzinha. E foi onde a gente teve o primeiro curso de síndico profissional com a Gabor, com a Gabor em Criciúma, Sim. em 2018. E aí eu fiz esse curso. E nessa ocasião, o Rodrigo Carpati falou que em Criciúma ainda não tinha praticamente muitos síndicos profissionais. Eu acho que tinha uns 2 síndicos. E ainda era muito recente isso, na cidade de Criciúma. Mas ele falou que provavelmente, muito em breve, isso, a consequência seria de o mercado de síndicos profissionais expandir na região. E dito e feito, né? Em 2019, eu saí da administradora. Eu sabia que eu tinha 5 meses de seguro-desemprego para fazer dar certo esse negócio. Então, procurei me especializar ainda mais, fiz um novo curso de síndico profissional, um curso mais completo, de 300 horas aulas, enfim. E aí, em 2020, veio a pandemia, o que deu um grande salto para muitas empresas e também na questão do síndico profissional. Então, ainda em 2019, eu já estava com 2 condomínios, o meu, né, como síndica moradora ainda, e um outro condomínio como síndica profissional. Não, desculpa, eu encerrei 2019 com 3 condomínios. Com 3 condomínios na minha carteira. E aí, em 2020, foi o grande salto que a gente encerrou com 18 condomínios, depois em 2021 com 20 e poucos condomínios. E aí que começa a nossa trajetória nesse mundo condominial. Legal. Uma trajetória interessante, né? E não menos, né? A trajetória também da tecnologia embarcada nesses últimos anos, né? Foi colocada ali a questão da pandemia. Então, tu também poderia agregar como que foi essa trajetória nesses últimos anos também. Conta um pouquinho para a gente já começar a fazer nosso bate-papo formal aqui. Legal, legal, Paulo. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Ana, por estar conosco também. Tanto Paulo quanto a Ana, além de clientes da Easy, são grandes amigos que o mercado condominial nos deu, né? A gente sempre trocou muitas experiências e sempre foi enriquecedor, não só para a Easy, mas como o Iago também. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei um tempo em construtora como engenheiro, também cuidei de setores de pós-obra, onde conheci a Ana Paula, inclusive, lá em Criciúma. E em 2021, eu e meu sócio Fernando fundamos a Easy Alert, onde ela é um sistema voltado para a gestão de manutenções em condomínios. Então a gente ajuda o síndico a fazer a gestão de todas as manutenções necessárias no seu condomínio ou nos seus condomínios, como é o caso de vocês. Em 2022 a gente começou a ser comercializado e atualmente estamos em quase 1.000 condomínios no Brasil, em 15 estados,
e o nosso grande foco está sendo o síndico profissional, está sendo o síndico do mercado condominial como um todo. Então, é um prazer estar aqui e já emendando, né, a resposta quanto à tecnologia, a gente entende que não só no mercado condominial, mas na vida pessoal das pessoas, em outras profissões, a tecnologia ela é algo inevitável, né? E a gente brinca no escritório que existem 3 pilares, que é pessoas, processos e tecnologia. Sem um dos 3, nada funciona. Estávamos até conversando no almoço quanto a processos, a estruturação de processos, mas mesmo tendo um bom processo, mesmo tendo uma boa tecnologia, se a pessoa que estiver operando aquilo e participando daquela jornada não estiver atuando, não comprar essa ideia, também não funciona. Então a tecnologia veio sim para acelerar muita coisa, para otimizar muita coisa também, mas ela é o meio, não é o final, né? Unida a boas pessoas e bons processos, aí sim tudo acaba trazendo resultados melhores. Para quem não me conhece, né? Eu tenho uma empresa de síndicos profissionais e nós nos conhecemos através desse trabalho de encontros e estudo, e a gente entende como a tecnologia vem trazer facilidades, e também a minha história, como a tua, né, parecida. Comecei com o condomínio onde eu estava, depois peguei outro condomínio que era da família, e daí começou a desbravar novos projetos. E eu falo muito a questão do multiplicar talentos. Essa semana eu tô com essa frase: a gente tem que estar inovando, crescendo, em movimentação, porque nós precisamos sempre multiplicar, sempre ter a colheita e fazer todo o processo de volta para conseguir mais. Isso em todas as esferas, né? Em uma das esferas que eu acho, né? Processos, pessoas e tecnologia. Achar ferramentas que realmente façam a diferença. Esse ano está sendo mais um ano de boas imersões, e eu também estou fazendo isso. Ano passado a gente começou a parceria com a Waze, né? Para quem não entende, pessoal, a Waze Alert realmente traz um processo onde a gente consegue realmente relatórios, onde a gente consegue um acompanhamento. Ele não é uma ferramenta para os moradores, apesar dos moradores poderem utilizar no sentido de receber relatórios. Não é um aplicativo para administradoras de contabilidades. É um aplicativo que vai ajudar a gestão do síndico. É focada para nós. E, consequentemente, nós temos o condomínio mais organizado, em processos, em um sistema eletrônico, onde ajuda a gente a entregar o que deve ser entregue conforme as orientações de várias pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho que essa barreira de tecnologias dentro dos condomínios já foi quebrada, né? Sim. Já entrou assembleia online, já entrou startups, já entrou dentro da contabilidade também vários sistemas, marcar a própria facial, a abertura de aplicativo. Então, um condomínio já está com uma aceitação muito grande. Até os condomínios que ainda estão com tag já falam: por que ainda está com tag? Já querem facial, já querem um aplicativo, já querem ter todo esse controle, e isso faz a diferença, né? E tendo essa noção de tecnologia, enfim, tu acha quais que são os principais desafios que um síndico enfrenta na parte da comunicação com os moradores, né? Se dentro dos 3 processos ali, dos pilares, existem as pessoas, as grandes pessoas que nós damos atenção são os prestadores de serviço, tanto internos quanto externos, mas eu vou colocar aqui uma porcentagem decisiva e importante, é os moradores, que são a outra parte das pessoas. Sim. Como que você vê essa questão de comunicação? O que você vê de que mudou desde que você iniciou até agora? Então, Paulo, a gente costuma usar nos condomínios, assim, muito o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta, assim, extremamente necessária nos condomínios. Com a questão da comunicação, a gente pode até trazer a questão da Easy Alert, né? Que nos possibilita uma comunicação um pouco mais efetiva daquilo que a gente vem fazendo dentro do condomínio, que são as manutenções tanto preventivas quanto corretivas, enfim. Agora, né, a plataforma está com mais benefícios, né, para nós síndicos. Então,
a comunicação, eu digo assim, que ela sempre é algo um pouco complicado, né? Porque, na verdade, às vezes a gente quer comunicar alguma coisa e é entendido de outra. Mas hoje a nossa comunicação mais utilizada são os meios de comunicação, é o WhatsApp. Até tentando agregar nessa fala, né? Quando a gente vem da área de engenharia, então a gente nasceu para falar de manutenções, né? A gente começou a ver que o importante são os benefícios e resolver problemas, né? A gente viu o pilar da comunicação sempre como um grande problema. E a gente notou que, quando a gente fala de comunicação, o grande desafio está na clareza da informação que existe. Porque vocês, principalmente síndicos profissionais, né? Vocês não estão no condomínio 24 horas por dia. Uhum. Quando estão em algum condomínio, muito provavelmente a maioria dos moradores não está. Eles estão também fora do condomínio trabalhando. E muitas vezes os bastidores que o síndico passa não são vistos, né? Visto essas demandas, essas correrias, e apenas o resultado final é visto. Muitas vezes o que é apresentado em assembleia, ou que é jogado num grupo de WhatsApp, onde muitas vezes tem esse excesso de informações, dependendo do momento. Então, acho que independente até da ferramenta que é usada, é a clareza que a gente traz para esses moradores. O como que a gente leva essa informação, como que a gente mostra não só o nosso valor como síndicos, né, ou como, enfim, prestadores de serviço, que seja, como chega pro morador de uma forma mais efetiva. Porque o morador é o proprietário daquele patrimônio, né? Você é como se fosse um prefeito de uma cidade. O morador está pelos habitantes da cidade, né? Então eles detêm aquele patrimônio e eles precisam ter clareza nessa informação. E hoje em dia, apesar de a gente ter uma série de ferramentas sendo usadas, é difícil. É difícil se comunicar com tantas pessoas diferentes de uma forma direcionada, né? Então a gente entende que, independente do caminho que a gente usar, até falando em WhatsApp, acredito que vocês têm muito a agregar quanto a estratégias de grupo, estratégias de mensagens, mas a nossa visão, quando a gente bateu nesse tema de comunicação, tem que ter clareza. Se o assunto é manutenção, tem que estar claro a manutenção que é feita, como é feita, quando é feita, quanto custou. O mesmo para outros setores, como contabilidade ou recados, né? A gente está falando de recados no almoço, tem a parte financeira, contábil, enfim. Acredito que clareza é a palavra que vem junto com a informação, com a comunicação, quer dizer. Complementando ali, hoje nos condomínios, o que a gente opta por utilizar? Grupos fechados de WhatsApp. Não é todos que isso é possível, né? Tem alguns que já estão acostumados com grupo aberto, mas sempre que possível a gente trabalha com grupo fechado para que a comunicação ela não se perca, né? No meio de tantas conversas, porque aí vai estar falando sobre vários assuntos. E no grupo de gestão, que é assim a gente chama, né? Grupo de gestão, quando é um grupo fechado, a gente consegue direcionar melhor a informação, né? Trazendo, como o Iago comentou, melhor essa clareza, né, das informações e que elas não acabam se perdendo ao longo de várias conversas. Eu vou dar uma de síndico revoltado, vou pegar o codinome aí. A questão de comunicação, tecnologia dentro dos condomínios é interessante. Eu acho que, sabe que agora nesse mês está colocando muito em tema a questão da saúde mental nas empresas, né? Sim. E isso afeta diretamente o síndico. Eu acho que a gente é realmente muito afetado, porque o pessoal realmente nos coloca numa posição muito difícil. Em que sentido? A questão de realmente, por palavras, sem entendimento. Um exemplo, vamos para o exemplo vamos usar o que Jesus falava, né? Vamos falar por parábolas. Teve um morador, né, essa semana que entrou em contato e dentro do grupo pediu: Paulo, por favor, no andar tal, troca a lâmpada para mim. Daí ele embaixo colocou: esse condomínio já está com as manutenções numa situação lamentável. Mas esse morador que colocou isso, nas últimas 2 assembleias onde a gente está fazendo mapeamento, reforma da piscina, reforma da fachada, restauração, ele não foi. Então ele não sabe, né? Por que a gente está segurando, porque está fazendo caixa no condomínio. Então a gente falou que as manutenções, a gente vai segurar até conseguir fazer tudo de uma vez só, para ter uma economia maior. E de qualquer forma, você resumir uma gestão de um profissional por causa de uma lâmpada queimada é de uma nível de insensibilidade gigantesca. Sim.
né? Ele não é questão de roubo, não é questão de má gestão, não é questão de falta de atendimento ou de processos, não, é questão de uma lâmpada. A primeira coisa que a pessoa já faz é atacar o síndico. Uhum. O síndico não tá cuidando, daí tu tem que... Não é bem assim. Daí eu respondi gentilmente, por favor, né? Compareça na próxima assembleia que está marcada para daqui a 10 dias, para você entender o que está acontecendo no condomínio, certo? Então, enfim, é um nível de ataque desnecessário, isso a saúde mental vai, e o WhatsApp é uma ferramenta poderosa, tanto que eu falo, apesar de eu estar entrando no YouTuber agora através do podcast, todas as ações que a gente vai desenvolver nos próximos meses, a gente não precisa estar na internet para entender o que é hater. Hater no linguajar interno do YouTube é aquele que odeia, né? O que fica ali, só critica. Você não precisa ser youtuber para entender o que é ter um hater de pessoal, aquele que sempre vai ficar falando mal. Essa é uma vantagem que a vida condominial traz para nós como síndica, né? As experiências que você não precisa ser mega sucesso, é só você virar síndico. Exatamente. Quem quiser experiência, vira síndico. Então, a comunicação do WhatsApp tem que ser uma coisa muito bem pensada. Se for necessário, bem regrado, avisado formalmente, tem que tirar pessoas de vez em quando do grupo, nós temos que tomar umas certas posturas e a tecnologia vem para ajudar, mas também nós temos que impor limites. Eu acho que essa nova geração de síndicos tem que impor respeito, porque eles querem nos tratar como funcionários contratados, né? Exato. E na verdade não, nós somos presidentes de uma associação que nos elegeu para conduzir o patrimônio deles. É uma responsabilidade e uma ação totalmente diferente de ser contratado para ser gerente. O gerente não responde criminalmente, ele não responde financeiramente, o gerente responde ao dono da empresa. Não é o supervisor. Quando não tem aqueles que falam, eu pago o teu salário, então eu quero que tu faça dessa forma, né? Sim. Enfim, eu falei, voltando ao síndico normal, saindo do síndico revoltado, né? A segurança, pessoal, é uma questão que a gente sempre leva muito em conta nos condomínios, né? Se tem o tripé na área da gestão, nós temos os 3 S's, né? Que é segurança, saúde e sossego. Sim. Se um desses 3 estiver afetado, o condomínio está com problemas, né? Então, consequentemente, se a gente pega essa questão da segurança, como tu acha que as tecnologias estão transformando esse cenário na questão de como que o teu sistema contribui para a segurança? E a gente, quando fala de segurança, não é só segurança física, que é uma portaria remota, que daí isso a gente conversa daqui a pouco. Mas a segurança estrutural, por exemplo, aqui, ano passado, caiu sacadas, né? Teve vários acidentes de elevadores. Então, essa segurança que a gente espera, como que a EasyAlert nos ajuda nisso? Perfeito, Paulo. A gente, ao entrar nesse mercado condominial, a gente entendeu que as manutenções de um condomínio, elas dão dor de cabeça, isso é um fato, né? Um tema que dá dor de cabeça, é um tema bem complexo de conversar. E a gente viu que manutenção é assim por causa de 3 motivos. Uma falta de conhecimento, muitas vezes. Nem todo síndico é profissional. Nem todo síndico também tem todos os conhecimentos de quais manutenções devem ser feitas naquele condomínio. Nem todo condomínio tem um manual, por exemplo. Minoria, imagino eu, principalmente da gestão que vocês têm, só os novos, talvez. E a falta de processo efetivo e a falta de tempo. Hoje em dia está todo mundo muito corrido, né? Então a gente entendeu que uma forma de ter uma segurança, principalmente estrutural e todas as premissas, é trazer essa informação para o síndico. Então hoje o sistema ele notifica, né, como programa de alert, emite alertas, lembrando a hora certa de fazer as manutenções. Então a gente lembra do que fazer, quando fazer e como fazer também, trazendo esse conhecimento de um processo onde você não precisa ir lá abrir um manual, interpretar uma normativa, ou ficar refém da administradora, muitas vezes, perguntando o que deve ser feito. Então você já sabe o que fazer, vem até você essa informação e otimiza seu tempo por ser na palma da sua mão e ser rápido de ser feito também. Segurança. Como você bem disse, hoje, infelizmente, nos últimos anos, a gente vem vendo muitas notícias, né, de ruínas, de falhas, de colapsos de estrutura, de prédios, sacadas caindo, mortes acontecendo, inclusive,
né? E muitas delas é pelo acúmulo da falta de cuidado daquela edificação. É muito comum, né, a gente, sei lá, se a gente pegar o mercado automobilístico, por exemplo, a gente sabe que se não trocar o óleo do carro, o motor vai fundir. E se o motor fundir, o carro não vai mais pegar. O prédio também tem componentes, o prédio, aquela edificação também tem elementos a serem revisados, a terem manutenção. E uma coisa é certa, o prédio ele avisa antes de cair. Ele avisa com bastante antecedência, a sacada avisa antes de cair. Então a segurança que o nosso sistema traz com esses lembretes é te lembrar, cara, tá na hora. E se tu não sabe como fazer, é assim que se faz. Só que além desses lembretes, a gente também pede uma comprovação de realização de manutenção. Porque hoje o síndico ele responde civil e criminalmente, se caiu o elevador em tal prédio, o síndico vai responder por isso. Até vi uma notícia esses dias, acho que foi em Salvador, que o síndico e a empresa de manutenção de elevadores responderam por uma queda em Salvador. E então o síndico precisa estar respaldado juridicamente também de alguma forma. Ou seja, eu estou fazendo aqui minhas manutenções, mas cadê o registro delas? Mais uma vez voltando para o setor automobilístico, né? A gente vai fazer uma revisão de um carro, a gente pega alguma nota, algum comprovante, tem o carimbinho lá do manual. E para as manutenções do prédio, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se resguarda quanto a isso também? Eu tenho minhas obrigações de manutenção, eu estou fazendo aqui. Se o desafio era lembrar de fazer e saber o que fazer agora, eu já sei. Mas agora eu preciso também comprovar em algum lugar. Eu tenho essa informação segura em algum lugar também. Então hoje o sistema da Easy permite que todos esses comprovantes fiquem registrados. Para um eventual sinistro, nem sempre é falta de manutenção. Mas se o síndico estiver cuidando bem do prédio e algo acontecer, temos ali um histórico de todas as manutenções realizadas. Então o respaldo jurídico traz sim essa segurança. A manutenção, saber o que fazer e como fazer ajuda na atividade dessas manutenções e, consequentemente, a qualidade de vida do condomínio melhora, a vida útil melhora também. E aquele edifício, aquele elemento, aquela sociedade, ela consegue ter o máximo do seu desempenho. Acho que dessa forma, Paulo. Pessoal, toda empresa, isso conversando com vários empreendedores e empresários da nossa região, eles chegaram ao contexto seguinte: é muito mais fácil você contratar uma pessoa que é especialista em determinado assunto para te ajudar no contexto geral. Então, quando contrata o Waze Alert, é uma ferramenta. Atrás dessa ferramenta existem pessoas, engenheiros, certo? Que sabem o porquê que estão colocando ali. Mas, qual que é o diferencial? Você também pode contratar consultores condominiais. Por exemplo, a PHW, ela dá esse consultoria tanto digital quanto física em alguns condomínios aqui da região. Então, você, síndico morador, nos contrata. Eu faço um mapeamento total, certo? E apresento esse planejamento. Se você tiver interesse, você já contrata uma plataforma como a Waze Alert, onde nós colocamos isso digitalmente para você e você vai ser lembrado de como e deve ser feito. E quando tiver o problema, quando tiver essa projeção semestral e anual, você pode pegar o telefone, entrar em contato comigo ou com algum dos síndicos da nossa equipe, e ele vai te ajudar a orçar, a parametrizar os orçamentos, porque vai vir um orçamento com um valor aqui, o outro aqui, o outro aqui, tem alguma coisa errada. Então, equalizar, ver se estão usando os materiais corretos, se está fazendo a pesquisa de compra de material no local certo, se é o mesmo produto. Enfim, você precisa de apoio. É mais fácil você levar para uma assembleia, falar que você como síndico precisa de ter essa e essa e essa solução, e você contratar isso, e você projeta e cuida do seu condomínio no decorrer de 5, 10 anos de uma forma completa, com documentação, com registro. Assim você não precisa ficar perguntando para o síndico que passou 2 anos atrás o que ele fez. Porque já está tudo registrado, com vídeos, com fotos, e isso é um diferencial na questão da segurança, questão jurídica nossa, administrativa. Sim. Se alguém perguntar para você, olha, dentro do sistema que eu deixei dentro do condomínio, caso nós entreguemos o condomínio para outro síndico, tá tudo lá. O acordo foi esse, tá tudo lá estabilizado, entre em contato, tem um acesso ali, você vai ter todas as informações necessárias, vai estar a nota fiscal, quem fez, as fotos, os vídeos, e é isso tudo que a gente coloca dentro do sistema Waze Alert, o que nos traz segurança, sossego e saúde, né? Porque nós, né, somos responsáveis por esses 3 S's. Continuando a isso aí, como que foi a implementação, tá,
Vocês são grandes parceiros lá em Criciúma, Sim. né? Como que foi essa recepção desse sistema teu, pessoalmente, como empresa, e depois com os moradores? Conta um pouco dessa experiência de ter implantado nos seus condomínios o sistema ExAlert. Então, eu tenho uma empresa de síndico profissional que é a Mindset, gestão de condomínios. Então, como a empresa cresceu, a gente precisou ter mais controle sobre as tarefas, o dia a dia. E em 2022, né, Iago, foi isso, né? Quando lançaram a plataforma e que eles trouxeram para a gente essa solução, para nós foi algo maravilhoso, né? Porque a gente poderia controlar a partir dali todas as manutenções preventivas, hoje já as corretivas também, tudo num só lugar. E para os condomínios isso é uma maravilha, né? Porque com a câmera pode escanear ali o QR Code e ver todas as manutenções que foram feitas, se tem alguma pendente, o porquê que está pendente. Então, isso facilitou demais a nossa vida e para os moradores dá mais clareza nas informações a respeito das manutenções. E houve muita resistência dos moradores ao QR Code, a acesso de manutenções? Como que foi essa... Não, foi bem tranquilo essa implantação. Não tivemos essa dificuldade. Até do QR Code, né, dando um disclaimer por que ele nasceu, foi uma cliente nossa de Florianópolis, que ela fez um desabafo assim para nós, dizendo que, pô, não consegui me reeleger no condomínio, porque o pessoal falou que nada acontecia no condomínio e eu queria aumentar meus honorários e tal, e não quiseram me reeleger porque eles acharam que nada acontecia para investir assim numa síndica. Só que essa mulher trabalhava tanto, essa mulher fazia tanta coisa naquele condomínio para nada acontecer, que a manutenção preventiva ela é um pouco ingrata, né? Uhum. A gente faz para nada acontecer e ter o S, principalmente do sossego, né? De segurança também. E aí a gente pensou, cara, como é que essa síndica consegue mostrar esse valor dela, sabe? Então aí que veio o QR Code. Uma forma de, pô, morador, tu acha que nada acontece aqui? Escaneia o QR Code que tá lá no elevador e olha. Manutenção, 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 manutenção. Porque o síndico profissional, claro, eu acho que isso não quero generalizar, mas vocês vão falar melhor do que eu sobre. Às vezes tem um certo preconceito do síndico profissional em, putz, mas o cara nem mora aqui. O cara nem vai estar aqui sempre. Cara, nem a casa dele aqui. Será que ele vai cuidar de verdade? Sim. Né? E o QR Code é como se fosse um assistente 24 horas de vocês lá. Né? Tipo, cara, olha lá o que a gente tá fazendo em tempo real, sabe? É a forma de trazer essa clareza, mas principalmente enaltecer o trabalho do síndico. Tipo, eu tô aqui fazendo, gente, sabe? Nada acontece porque eu tô fazendo muita coisa. Exatamente. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente não faz, muita coisa acontece. Você acredita que isso é a gestão inteligente, contemporânea, moderna de uma administração de um síndico profissional? É ter essas índices e fotos? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Tudo que a gente deixa registrado, tudo que a gente tem arquivado e que nos ajude a dar clareza, a tornar a gestão mais transparente, ela vem para ajudar, né? E a gente precisa disso, inclusive nós precisamos, até para ter um histórico, né, do condomínio, para ter o histórico de vida do condomínio. Eu gostava muito no primeiro ano, no segundo ano, eu fazia os PowerPoint, né? Eu já comecei, na verdade, já comecei no PDF do Canva, né? Eu ia lá no Canva e colocava, eu já começava com as reformas do ano, né? Daí fazia aquele livro, aquele PDF, enviava para todo mundo antes e depois. Então, agora já é muito mais moderno, né? Você diariamente consegue ir alimentando e gera um relatório muito maior, muito melhor. E, consequentemente, dessas tendências de inteligência condominial, tá? Você acha que existe mais alguma ferramenta ou o que tu acha que está faltando para o mercado condominial aceitar realmente relacionado à tecnologia? Por exemplo, assim, se o Ordilei da Porter estivesse aqui, né? Um abraço para ele. Eu acredito muito na inteligência artificial, eu acredito nos robôs, robô de segurança. Alguns condomínios já estão aceitando robôs, né? Que façam ronda perímetro, aqueles cachorros, sabe? Sim. Já tem robôs fazendo.
robôs fazendo a limpeza de fachada programada. Também eu acredito que deveria ter robôs em áreas sociais varrendo e passando pano automaticamente. A gente não adotou isso ainda, né? Mas interessante, é interessante. Muito legal. Mas eu acho que devia, entendeu? Assim, tem muita tecnologia que já está à nossa disposição, só que ainda não foi implementada no dia a dia. Então, eu acredito muito na tecnologia, eu acredito que o custo se torna muito viável, porque ao invés de eu deixar uma auxiliar de serviços gerais limpar 2, 3 vezes o hall e as áreas sociais, eu boto um robô lá. Sim. Deixo ela limpando os vidros, que é mais complicado, deixo ela limpando os corredores, as outras áreas sociais. Então, eu acredito que tem um gap, né? Uma coisa muito importante de tecnologia para aceitar isso. Tu acredita que tem mais alguma coisa? Eu acredito ainda que vai estar nesse daí. A gente vai estar controlando vários robozinhos ainda. Eu acredito que sim também. É uma questão de tempo, mas eu acredito que vai acontecer isso também. Eu sou um pouco suspeito a falar de tecnologia, mas com certeza, Paulo, assino embaixo também. Mas volto ao que a gente falou lá atrás, né? Tudo depende da gestão do síndico. No momento a gente falou também sobre responsabilidade, né? De fato, o síndico ele responde civil e criminalmente por aquele condomínio. E para poder investir nessas tecnologias em bons processos, ele tem que também ter uma certa imposição. A gente nota que muitos síndicos eles acabam ficando reféns de um conselho, por exemplo. Claro, o conselho é muito importante, pelo amor de Deus. Só que tem algumas situações, algumas ações que o síndico deve fazer, a gente não tem que pedir autorização, tem que comunicar, né? A gente sabe que é uma linha tênue muito delicada, né? Sim. Quanto também a boa relação do condomínio, mas, pô, cara, eu sou síndico. É o meu que está na reta aqui, é a minha responsabilidade, eu devo fazer essa ação aqui. Então, eu estou comunicando vocês, no máximo estou trazendo aqui os 3 orçamentos de tal trabalho, mas não estou perguntando se a gente vai fazer, estou comunicando que vamos fazer essa atividade, porque se a gente não fizer, a gente corre um risco de segurança. Estão aqui os 3 orçamentos para vocês escolherem. Parte desse tipo de postura, na minha visão, dentro do condomínio, do síndico se impor no bom sentido da palavra, trazendo esse processo refinado, e quando eu falo processo refinado e gestão refinada, é saber em qual momento cada tecnologia se encaixa, se essa tecnologia me traz esse resultado, porque pô, hoje a tecnologia do momento é a IA, né? A IA tá, pô, fantástica. Então acredito que hoje a maioria das pessoas já está trabalhando com o chat GPT ou com outros chats, por exemplo. Inclusive a gente está até desenvolvendo um agora. Mas existem outras tecnologias até muito mais avançadas. Mas será que minha gestão, a minha realidade já comporta essa tecnologia? Onde eu encaixo ela? Pô, ela é maravilhosa, mas ela faz sentido para mim nesse momento? Então a tecnologia, mais uma vez, na nossa visão, ela é esse meio. De nada adianta eu ter a melhor tecnologia do universo se eu não tenho essa boa gestão, que é o que a gente estava conversando bastante no almoço, né? Refinada ainda mais com a experiência que vocês têm de múltiplos condomínios. Que a gente está falando de dezenas, centenas, milhares de famílias sobre a gestão de vocês. Né? Então, se a gente não tem essa postura dentro do condomínio, se a gente não tem esse processo, cara, a tecnologia vem para ser esse meio, para somar. Ela não é o divisor de águas, né? Tudo parte, acredito eu, de vocês, né? Eu acredito que tá momento síndico revoltado 2. Eu acredito que tá um ápice de conselheiros que querem ser os chefes do síndico e de tudo. Na verdade, eles querem que seja feito à vontade deles, do jeito deles, mas quem assume toda a responsabilidade somos nós, síndicos. É uma ápice crescente. Depois do síndico morador, né, a gente está passando essa transição para o síndico profissional. Né, consequentemente, eles estão agora nessa fase de, vou me tornar conselheiro, assim eu consigo gerir do jeito que eu quero, só que existe um síndico no meu local que ele vai correr. O que eu acho, além, né, é a realidade, mas não devia ser o correto. Por exemplo, um síndico, né, como nós, faz todo um trabalho, sabe que o caminho é certo, mas daí entra num conselho que fala, não, eu quero porque ele é conhecido meu, porque eu já tenho alguma coisa, e se não for desse jeito a gente tira. E é verdade, porque daí ele começa a fazer tudo para que seja feita uma assembleia para tentar tirar, porque nós somos eletivos, né, nós somos eleitos a participar. É uma realidade que está muito, muito presente. E fora isso, tecnologia, eles veem uma coisa interessante, colocam lá no grupo de conselho, pesquisa aí. E como se ele colocou uma foto, um vídeo, ele quer que a gente monte todo um projeto, e eu acho interessante isso. Nós,
somos uma ferramenta administrativa, certo? No ecossistema completo. Se fosse para participação efetiva do conselho, eu gostaria que fosse mais da forma que eu vou propor agora. Olha, vamos dividir os trabalhos e responsabilidades. Ó, minha especialidade, eu sou diretor financeiro de uma empresa. Eu posso auxiliar montando aqui uma planilha de previsão de realizado, eu posso ajudar na previsão orçamentária, fazer alguns orçamentos. Eu queria propor essa planilha como padrão. Então ele fez um projeto, apresentou uma ideia para o conselho e pediu que você implementasse no sistema organizacional. Ele não pediu que, crie uma planilha do previsto, do jeito dele, na mente dele, ele quer que você realize esse projeto. Ah, não, eu pego e vou fazer um trabalho de fachada. Olha, eu pesquisei em tantas empresas, as fachadas são assim, já traz uma estrutura, ele contribua para a solução, porque ele entrou, os síndicos, os conselheiros agora, eles vêm como mais um reclamante. Exato. Não, eu só quero reclamar, tu resolve. Não quer contribuir. Por isso que ainda existe muitas pessoas que não querem nem na assembleia mais, porque é só confusão, briga, não tem um relacionamento saudio. Então, o pessoal tem que mudar o conceito. Daí entra naquela questão que a gente falou, de buscar inteligência, de ensinar o que é cada um. A gente está entrando no momento que os síndicos profissionais estão se estabelecendo e nós também estamos buscando ferramentas educacionais. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu quero fazer cursos para zelador, para conselheiros, para tentar explicar um pouco do que cada um tem que contribuir. Sim. Eu acho que a contribuição, porque eles exigem que nós entreguemos resultados gerenciais formidáveis, que isso no mercado normal nos daria 2 dígitos para cima de salário, mas eles querem pagar 1 dígito de salário. E com as atribuições de um arquiteto, eletricista, um contábil, um estrategista, não é? Fica desigual o jogo. Então tem contribuição. Na verdade, junto a isso tem a questão de tanto, às vezes, conselho, mas puxando para o lado de moradores em geral, né, Paulo? Quando se fala em o que é responsabilidade do síndico, né? O que é uma atribuição do síndico, porque às vezes, muitas vezes, né? Não sei se acontece contigo, mas comigo acontece com bastante frequência, de eles responsabilizarem a gente pelo trabalho da administradora, da construtora, da limpeza, enfim, tudo é culpa do síndico, né? Então, não sabem diferenciar o trabalho, se tem garantidora da garantidora e assim vai. Não sabem diferenciar o que é atribuição e o que é responsabilidade de cada uma. E assim, nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis ao erro. Mas se eu, Ana Paula, errei enquanto síndica, eu vou assumir o meu erro. Se a administradora errou, ela precisa assumir o erro dela, e assim sucessivamente. Né? Não dá para a gente estar assumindo responsabilidades de administradora, de construtora, de garantidora e assim por diante. Acho que cada macaco no seu galho. Nós somos técnicos de futebol. A equipe perdeu, o jogador foi no pênalti lá, decisivo, jogou para fora, perdeu o título, o técnico é mandado embora. E o artilheiro vai ficar mais 1 ano. Então a gente somos atualmente como equipes de futebol no Brasil. O erro sempre é do técnico, ele sempre é o técnico burro, né? Sim. Que é o xingamento mínimo que o técnico escuta no campo de futebol. E eu concordo contigo, essa é a principal demanda. Eles não nos vê como uma pessoa que está fazendo de tudo para contribuir, mas que a gente não pode responder pelos outros. Exato. E acontece bastante, né? E fora isso, como que está a questão, uma pergunta mudando, sobre a questão da segurança remota, lá na tua região, tá tendo uma boa aceitação, tá tendo problemas? Eu vou falar, nosso monitoramento aqui na região está passando por alguns problemas. Perdão. Na questão de fica o portão aberto, o monitoramento não está eficaz. Parece que teve um momento, um crescimento, um momento de qualidade maravilhoso, e agora parece que as empresas de segurança não estão conseguindo
dar esse retorno para nós de segurança. Então tem condomínios ficando o portão aberto de madrugada e ninguém avisa, mas a gente paga monitoramento. Como que está essa questão de segurança, monitoramento, mas empresa de segurança Sim. privada lá na tua região? Porque aqui está complicado. Estamos passando pelo mesmo problema, Paulo, mesmo problema. E concordo plenamente contigo. Teve vou colocar aqui uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, que as empresas elas estavam trabalhando redondinho, faziam um trabalho muito bom. E de um tempo para cá deu uma decaída. Portão que fica aberto, alertas de entrada e saída de morador, sendo que o morador está em outra cidade, o morador está trabalhando e recebe ali no relatório, né, como se ele estivesse entrando no apartamento dele, daí leva aquele susto, e aí é sempre o problema do sistema, o sistema que está atualizando. Só que isso é uma coisa corriqueira, sabe? Não é de vez em quando, isso é algo que acontece sempre. Lendo facial, lendo o rosto de outra pessoa, ou seja, a calibração não está de forma adequada. Então, assim, está bem complicado. Infelizmente, a gente está passando por um momento em que fica, né, a dica aí para as empresas de monitoramento, de portaria remota, para darem uma atenção especial nessa área, porque realmente está bem complicado o atendimento e, consequentemente, né, a segurança fica comprometida. Então, tá bem complicado não só aqui, mas e imagino que seja em todos os lugares, né? Porque eles atendem... Faz 3 meses que eu tenho um condomínio com a empresa X. Eu não recebi um telefonema de monitoramento reclamando que a porta ficou aberta, que o portão ficou aberto, que o sistema está com algum problema. Em compensação dos moradores, só ontem eu recebi 3 moradores falando, Paulo, eu desci em momentos diferentes e o portão tá travado aberto, então abriu, fechou, e eu não recebi um telefonema do monitoramento. Então quem está fazendo o monitoramento é os moradores. Os moradores, Então eu não preciso pagar o monitoria, né? Então tá complicado. Eu não sei, é uma dor que eu tô passando, então quer dizer que eu acho que é um bug do sistema no geral. Então, o sistema tá com problema. Entendeu? O sistema de segurança está ganhando muito dinheiro e não estão conseguindo. E muitos deles falam que é mão de obra, né? Que eles não conseguem técnico para fazer tanta demanda e ajuste que o mercado está fazendo. Tanto que algumas empresas de elevadores estão atrasando 6 meses a montagem do elevador num prédio novo. A gente vai conversando com o pessoal, a gente consegue sentir essa dor, né? Então é bem complicado. A gente imagina que também seja por conta da mão de obra, mas questão às vezes de bug mesmo, esses bugs que eles falam, né, de sistema que dá, que a gente não sabe até que ponto que é verdade, até que ponto que não é, ou que pode ser de repente mais uma desculpa, mas assim, infelizmente, concordo contigo que a produtividade e o atendimento com excelência, ele caiu bastante nesses últimos tempos. Como que tu tenta diminuir os erros contratando essas empresas, no geral? A estratégia mesmo é empresa de confiança? Empresa de confiança, empresa que já tem um nome no mercado, que tenha boas referências, né, boas indicações. Então, a gente sempre procura ouvir outros síndicos que já têm, né, a empresa no seu condomínio, para estar tentando, com maior assertividade, trazer uma empresa boa para dentro do condomínio, né? Entre elas, você indica o Isalert? Ah, com certeza. Não paguei ninguém para isso, pessoal. Isso é um tema bem importante, né? Que a gente está nessa conversa aqui exatamente para demonstrar que é uma ferramenta que é confiável, né? Nos últimos meses, nos últimos anos que a gente trabalhou junto, queria deixar isso porque a contratação dela, eu acho que há muitos moradores talvez não entendam o quanto é importante a gestão de condomínios, né? A gente batalha muito por isso, por essa transparência, e eu quero deixar frisado aqui, né, a importância aqui na região de você conseguir mais condomínios, gerar esse mundo condominial, e você na tua cidade, Cristiano, também colocar como referência, né?
todo esse trabalho que a Waze Electric vem trabalhando com vocês lá. Sim, o que o Iago citou há um tempo atrás ali, falando sobre essa síndica que né, infelizmente teve essa frustração em não se reeleger, eu acho que foi isso, né? Por conta de que não acontecia nada no condomínio. Na verdade, né, Paulo, a gente sabe o quanto a nossa vida é corrida, no nosso dia a dia é corrido, mas para os moradores, às vezes, olhar com um pouco mais de carinho para o nosso trabalho, porque realmente a gente não é só o que eles veem ou o que a gente posta, né, num grupo, ou num comunicado, ou num mural, tem todo um trabalho, né, de bastidor que a gente tá lá suando para fazer, para executar, para que a gente entregue as coisas funcionando para os moradores, ou quando não possível, tem as corretivas que a gente também tem uma seleção de prestadores de serviço, tem equipes de confiança para que possam sanar o problema com a maior urgência possível, né, e o menor custo. Então, tudo isso a gente procura fazer e às vezes as pessoas não percebem, né? Passa desapercebido. Eu coloco até ingratidão às vezes. Sim, cara. O pessoal que conhece não valoriza. Tem gente que realmente não quer participar da comunidade condominial, porque você participa de uma comunidade que é o teu edifício. Sim. Então, tem gente que não quer participar, não quer se envolver. Do meu apartamento para dentro e ponto final. A gente precisa mudar um pouco disso. E tem que lembrar que aquela edificação, aquele condomínio é de todos. Né? E hoje 30% dos brasileiros moram em condomínio no Brasil. Para muitos, se não a maioria, é o primeiro e último imóvel quando adquirido. É uma realidade do nosso país hoje. E muitos desses, de fato, eles têm essa certa ingratidão ou a falta de preocupação com o condomínio. Por que tu se preocupa só da porta para dentro, cara? Uma parte do corredor também é tua, uma parte do salão de festa também é sua. Sabe? Pô, e tem alguém ali que tá cuidando desse patrimônio para você. Sabe? Então, cobra mesmo. Cobra, pergunta, vá nas assembleias. Entenda aquilo, porque de verdade, patrimônio é teu. Hoje a gente conseguiu um dado que os imóveis, eles valorizam em média 30% quando não estão sendo bem cuidados. Claro, foi um estudo focado em manutenções, né? Mas talvez até mais quando não estiver organizado nas outras áreas de atuação no condomínio. Então a gente tem que olhar para o síndico como um líder, na minha visão. Infelizmente, o líder ele tem aquela, né? Se deu certo nós ganhamos, se deu errado eu errei, né? É culpa minha. Acho que isso é um fardo do líder, um fardo que dificilmente vai ser mudado, apesar de ser errado, né? Em algumas situações. Mas o síndico, acho que ele tem que tentar trazer essa palavra, vamos chamar assim, para os moradores, deixar claro, gente, isso é de vocês. Esse salão de festas aqui é de vocês. Se queimar essa geladeira é de vocês. Sabe? Por que a gente não cuida? Porque, além de ficar refém do conselho, né, que a gente comentou anteriormente muitas vezes, a gente fica refém do morador também. Como você comentou, o morador que ele acha que você é só um funcionário, faz isso, faz aquilo, ou não faz isso porque tá caro. Aquele mesmo morador que viaja 2, 3 vezes por ano, às vezes não quer ter um aumento de R$50 no condomínio por uma melhoria muito expressiva. Né? E deixar muito bem claro pro morador que é diferente de uma manutenção preventiva de uma corretiva, por exemplo. A corretiva, ela estraga o dia de alguém, tu não sabe quando ela acontece, e ela não está na previsão orçamentária. Né? A diferença de uma reforma e de uma obra. De uma reforma para recuperação e de uma reforma para uma melhoria. O que você prefere fazer? Você prefere recuperar uma fachada porque ela está com as pastilhas caindo? Ou você prefere fazer um retrofit na fachada e deixar ela mais moderna? Olha como é diferente, sabe? Só que às vezes, a situação do condomínio está tão precária que tu não tem escolha. Tu tem que recuperar as pastilhas, senão elas vão cair e vão machucar alguém. Tu não tem caixa para isso, tu não tem previsão orçamentária, sabe? E acredito que vocês já pegaram muita experiência com o chegar num condomínio nessa situação. Eu tô com um condomínio que tá com 3 chamadas de capitais ao mesmo tempo. Louco. Não, porque apareceu as demandas, eu tive que executar, eles entendem isso, uma chamada para isso, uma chamada para aquilo, outra chamada para isso. E faz parte. A última chamada que a gente aprovou foi de 17 mil mensais, dividido por 30. Né? Então, enfim, é um valor considerável juntamente com os outros. Né? Pessoal, tem um momento aqui que eu vou deixar para vocês agora, o momento de vocês falarem para os clientes de vocês sobre a empresa de vocês,
é um pitch de negócio. Eu quero que você venda a tua empresa para o teu público, né? É o momento final já. Depois a gente vai fazer só os nossos breves agradecimentos. Mas eu queria dar esse momento para vocês, para que vocês conversem com a audiência de vocês, parte da nossa audiência, e também consigam demonstrar a qualidade da empresa de vocês e aonde vocês atuam, tá? Se vocês quiserem, fala para a câmera 1 ali. Novamente eu começo, já vou colocar no fogo, né? A Ana. Ana, fala pro teu público, vende, se apresenta e fala um pouquinho sobre a tua empresa para eles. Então, pessoal, eu sou de Criciúma, tenho uma empresa de síndico profissional que é a Mindset Gestão de Condomínios. A gente atua na região de Criciúma e regiões próximas, né? Içara, Uruçanga, Cocal do Sul, regiões ali próximas. Então, a nossa empresa, ela trabalha exclusivamente na área de sindicatura profissional. Então, você que mora em condomínio, que às vezes tem um síndico que não quer mais, né? O síndico morador não quer mais tá se candidatando, ou estão insatisfeitos, querem uma mudança, entre em contato com a nossa empresa, que a gente apresenta um orçamento para vocês, explica melhor sobre o nosso trabalho e quem sabe a gente não possa fazer parte da equipe do condomínio de vocês. É isso aí. Como é que eu vou ganhar desse pitch agora, cara? Falando nisso, qual que é os teus Instagram pro pessoal te seguir? O Instagram é Ana Paula Martins, síndica profissional, e Mindset Condomínios .com, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, da empresa. E o telefone de contato é DDD 48 99607 0638. É isso aí. Vai. Agora, meu amigo, fala da Waze Alert para os síndicos do Brasil. É isso aí. Boa, boa, brigadão. Pessoal, nós, Waze Alert, somos uma plataforma focada em gestão de manutenções para condomínios. No nosso tema você não vai encontrar questão financeira, questão de reserva de salão de festas. A gente foca no que a gente sabe, gestão de manutenções. Nós temos um time de engenharia que ajuda vocês a montar planos de manutenções personalizados com a realidade dos seus condomínios. E o nosso sistema lembra você do que fazer, quando fazer e como fazer. Atualmente estamos em 15 estados no Brasil, mais de 800 condomínios já usam o nosso sistema. E principalmente síndicos profissionais, síndicos moradores, algumas construtoras usam o nosso sistema também. E a gente está aqui para ajudar nessa gestão, trazendo qualidade, processo e otimização de tempo, principalmente. Nosso site é easyalert.com.br e o nosso Instagram é easy.alert. Queria agradecer mais uma vez, né, Paulo, pelo convite. Só que nessa mesa a gente tem muitos condomínios, né, muitas famílias sendo representadas. E é um prazer para mim estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Meu nome é Paulo, atuo na região de Pissarras a Porto Belo. Nós temos síndicos profissionais que atuam em toda essa região. Se você quer buscar uma administradora, uma contabilidade ou uma empresa de síndicos profissionais, eu me encaixo na linha de síndico profissional, tá? Nós não somos administradoras, apesar de nós termos CRA, porque nós queremos entregar o melhor para você, mas também nós não somos contabilidade. Nós realmente vamos cuidar da estrutura física e das pessoas que estão no condomínio. Se você está buscando uma empresa focada nessa gestão moderna, participativa, aqui na região do litoral, a PHW é uma das soluções. Aproveitar o gancho, né? Já que nós estamos aqui. Pessoal, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Se você seguiu até aqui agora a nossa conversa, curte, compartilha, se inscreva. Se você assistiu, envia o vídeo para outra pessoa, pede para a pessoa se inscrever. Vamos transformar esse podcast num real movimento condominial de Santa Catarina. Nós queremos unir síndicos profissionais. Nós não somos concorrentes, nós somos pessoas que estão lutando para transformar o mercado condominial de Santa Catarina e do Brasil. Eu quero que você tenha essas pessoas que estão aqui na mesa, fazem parte disso, como síndicos, como engenheiros em startups, buscando como também em outras áreas que está ao nosso entorno. O mundo condominial de Santa Catarina é rico, vasto, com boas pessoas maravilhosas, e nós queremos trazer realmente cada vez mais a qualificação, porque as pessoas, síndicos, moradores, síndicos profissionais, as pessoas que não se qualificarem, né, que não forem realmente profissionais, elas vão ser
realmente excluídas do processo condominial atual, porque é muita responsabilidade e os próprios moradores já são todos mundo, se você conversar, já foi síndico, já foi conselheiro, já foi subsíndico, eles só não querem ser síndico, mas eles entendem todo o processo e eles não, em 3 meses, 6 meses, eles, se você não demonstrar um bom serviço, eles já vão fazer de tudo para te tirar e vão te tirar. Então nós temos que ser profissionais com processos, busquem a qualificação, busquem se alimentar de boas histórias e é isso. Obrigado para quem chegou até aqui. Agradecer novamente a Ana. Obrigado pela presença. Vocês foram sensacionais. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. É um prazer, mais uma vez, compartilhar com vocês esse bate-papo. A hora nem vi a hora passar, para ser bem sincero. Eu acho que falasse muito bem, Paulo. O mercado condominial é muito grande. Eu acho que o movimento já vem acontecendo há alguns anos. Eu também acredito que, naturalmente, os aventureiros do mercado, quem é resistente à tecnologia, à inovação, a um bom trabalho, como vocês fazem, naturalmente vão sair desse mercado. É um mercado com muito potencial, é um mercado que tem muita gente boa envolvida, o mercado da construção civil é pujante quanto a isso também, ele vê isso com bons olhos, e culturalmente falando, temos um desafio, para mostrar ao morador a importância, dar o holofote que merece, a sindicatura profissional principalmente, e a EasyAlert é uma empresa que levanta muito essa bandeira. Então a gente fica à disposição também para ajudar nesse ecossistema, a gente fica aberto para a gente conversar, tem mais papos como esse. Ano passado a gente fez uma live bem legal, com os dois na verdade, e foi bem enriquecedor, e tenho certeza que quem está assistindo ou aprendeu algo muito legal para cá, ou teve algum insight interessante para aplicar, e que não morra nesse vídeo, Vão ter mais vídeos, os nossos contatos estão ali, e o ecossistema agradece essas conexões. Então te parabenizo também, Paulo, por essas iniciativas. Obrigado, viu? E Ana, como sempre, topando os convites, Ana, para quem não sabe, foi a nossa primeira cliente, A Ana, ela participou do MVP da EasyAlert, ou seja, os testes começaram com a Ana também. E, uma síndica com mais de 40 condomínios sob gestão, apostando numa startup, é uma baita de uma responsabilidade. E para nós, a gente é eternamente grato a isso também, como também as oportunidades que você está nos dando agora, Paulo. Obrigado, gente. Lindo. Falou tudo, Não deixou nada pra gente falar. Só agradece, só gratidão. Gratidão, gente. Gratidão, gratiluz. Quero aproveitar e também mandar um abração lá pro pessoal que tá lá em Criciúma, trabalhando, enquanto a gente veio aqui, compartilhar desse momento, muito agradável, e troca de conhecimento, troca de experiência. O pessoal ficou lá em Criciúma trabalhando, cuidando das empresas. Então, um abraço para toda a minha equipe, para o pessoal da EasyAlert também. E para minha também. E para tua também. É isso aí. Legal, pessoal. Obrigado. Um abraço. Nos vemos na próxima.